Olá, bem-vindos a mais este encontro. Andréa Verzenhassi e Márcia Pugliese. Nós vamos falar hoje de tarô, os números no tarô e a numerologia. Olá, Márcia, como você está? Oi, Andréia, muito feliz por estar aqui novamente, compartilhando esse conhecimento dos números tão importantes na nossa vida. Que bom, que bom. Sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que tem uma frase que a Márcia sempre fala, que me corrija se eu falar errado, mas que eu acho perfeita. Sempre lembrando que nem a numerologia e nem o tarot terapêutico, eles são adivinhatórios, né? Na verdade, são estudos que são feitos. A Márcia vai falar com mais propriedade da numerologia, óbvio, mas é feito todo um mapeamento, dando um direcionamento a partir de números, né? De datas de nascimento, de dia, horários. Então, tem uma lógica nisso tudo. E assim como o tarô, que é mais a minha área, eu vou falar mais do tarô, a gente vai trabalhar com símbolos, com arquétipos que trazem informações do inconsciente da pessoa. E qual a diferença entre eu e a pessoa, Márcia? Por que que ela não pega esse tarô e ela mesma interpreta esse símbolo? Porque é como se fosse uma linguagem, uma língua estrangeira em que eu estudei, no meu caso eu aprendi intuitivamente quando eu era menininha ainda, e depois estudei, obviamente continuo estudando até hoje, porque você sabe, a gente não para, né, com esses estudos. E aí eu pego estes símbolos que o inconsciente me apresenta tanto para autoconhecimento, que é importantíssimo, quanto o da pessoa que às vezes está ali numa terapia comigo. E eu trago essa informação para trabalhar luz, para trabalhar sombra, para a gente iluminar os caminhos, trazer para a consciência aquilo que necessita ser trabalhado, aquilo que está causando sofrimento, aquilo que está doendo. E a numerologia também é assim, né, Márcia? Você traz para a consciência da pessoa informações para que ela possa ter um norte no caminho de vida, não é isso? É isso mesmo, e eu sempre falo, Andréia, que quando a gente nasce, hipoteticamente, a gente nasce com o livro da nossa história debaixo do braço. Existem as páginas escritas, lacradas, que não mudam. Pai, mãe, irmãos, filhos, precisamos, né, para a nossa evolução mútua, né, de toda essa história. Mas nesse mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. E a numerologia, os números, as lâminas do tarô nos ajudam nessa direção, nesse posicionamento, para que a gente descubra as nossas potencialidades. Que interessante isso, né? Porque nós temos ferramentas disponíveis muito boas. A gente só precisa estudar, a gente só precisa aprender. Nem sempre a pessoa tem afinidade, né? Falar, vamos estudar o tarô, vamos estudar a numerologia ou qualquer outra ferramenta. Às vezes não há uma afinidade e tem pessoas que se dão muito bem com uma linha e não com outra. No seu caso também, eu lembro da sua história, também foi bem intuitivo, né? Que a numerologia acabou entrando na sua vida e aí ficou muito fácil de aprofundar, né? Porque eu digo, quando está na alma da gente, a gente já tem esse conhecimento, fica, parece que abre uma cortina e você enxerga com clareza aquilo tudo que tem ali na sua frente para aprender. Fica fácil aprender e transmitir, não é? É verdade. E quantas pessoas, né, procuram esta ciência, porque não deixa de ser uma ciência, tanto a numerologia quanto o tarô, não é? Para, às vezes, validar algo que ela sabe. Lá Sim. dentro está marcado aquilo, mas quando vem procurar esse tipo de ajuda, é como se validasse aquilo que ela sente. É muito importante. É muito interessante isso, sabe? Eu percebo que as pessoas às vezes confundem, né, essa história de adivinhação. Então, os números vão me trazer respostas qual o melhor caminho a seguir. Ou o tarô vai me responder o que eu decido, o que eu faço, né? Como se isso fosse uma responsabilidade do numerólogo, do tarólogo, e não é assim que acontece, né? A gente sabe que a gente traz um caminho, a gente mostra uma direção, mas as escolhas são sempre da pessoa que está ali na nossa frente, né? Do interagente. Por isso não há adivinhação, nem numa
terapia nem na outra. A gente não trabalha com essa história de vamos adivinhar se o casamento vai dar certo. Nós vamos dando norte para que a pessoa se cure e faça com que o seu meio dê certo. E é assim que funciona, né? E é verdade. Pode falar. Não, Pode falar. e assim, complementando o que você fala, o que nós fazemos mostra tendências e não sentenças. Isso precisa ficar bem claro, né? Sim. Porque apesar de fazer parte de números, que é uma matemática, uma ciência exata, tanto a numerologia quanto as lâminas do tarô, a matemática da vida, ela não é tão exata assim, porque com a nossa força, com a nossa boa vontade, com o nosso positivismo, a gente aciona processos na vida da gente. E, às vezes, com os nossos medos, com as nossas indecisões, a gente atrasa processos. Então, é muito importante falar que são tendências maravilhosas, com ferramentas para que a gente possa evoluir. São direcionamentos, né? Por isso que eu amo tanto essas linhas. E são de muita responsabilidade, porque a gente toca uma alma humana quando a gente acessa esse conhecimento da pessoa. E tem que se ter um carinho e um cuidado muito grande, porque ao tocar a alma de alguém, você pode auxiliá-la ou você pode prejudicá-la. Então, a ética, a responsabilidade, a verdade tem que estar sempre presente mesmo. Por isso que eu amo o que eu faço. Sabe, Márcia, eu amo ensinar tarô. Assim, eu gosto muito de trazer este conhecimento para os meus alunos, porque eu vou ensinando o autoconhecimento, vou dando a eles caminhos para que eles fiquem mais independentes, eles consigam acessar aquilo que dói, aquilo que é forte já, mas que eles possam fortalecer essas luzes. Então, eu acho muito importante a gente usar ferramentas que são formas da gente trabalhar o nosso inconsciente, trazendo para o consciente e amadurecendo, né? Com certeza. Então, vamos lá. Qual é a proposta nossa nesse vídeo e em outros que virão? Eu vou falar um pouquinho de alguns arcanos maiores do tarô. Arcano significa mistério, e nós vamos desvendar assim mesmo que superficialmente, porque o estudo é mais profundo, assim como a numerologia. Eu vou falar do arcano 1 e a Márcia vai falar do número 1. E assim nós vamos sucessivamente, para a gente ver que tudo está tão linkado, né? Tão parecido, a gente precisa só compreender que não é uma coisa é boa e a outra é mal. Não, as coisas são complementares, os conhecimentos são complementares, não é isso, Márcia? É isso mesmo. E todo número traz uma característica, traz uma realidade, e o tarô, a numerologia, desvenda tudo isso. Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, não vou falar muito de história, de tarô, porque é um assunto muito profundo, a gente teria que fazer várias gravações. Mas então eu vou falar um pouquinho só que existem vários tipos de tarô, muitos tipos. E alguns a gente tem afinidade maior, outros nem tanto, alguns são ligados a escolas iniciáticas, a linhagens, né? E então, quando eu ensino, eu gosto muito de ensinar com o tarô mitológico, que a gente trabalha muito com mitologia grega, que já no dia a dia, né, a psicologia do dia a dia, é muito parecido, né, as histórias dos deuses do Olimpo com as histórias do ser humano, né? Amor, vingança, apoio mútuo, às vezes raiva. Então, tem muito a ver com. Fica fácil a gente compreender o tarô através dessas histórias que eu vou ensinando ao longo dos cursos. E hoje eu vou mostrar alguns dos tarôs conforme a gente for falando, tá? Eu estou aqui com o tarô encantado, que é todo feito em telas de patchwork. Eu estou com o tarô de Marsella, que é um clássico, e eu também estou com o tarô mitológico. E eu vou falar do número 1, Márcia, vamos lá, ó. Eu vou mostrar aqui o mago do tarô de Marsella, que para nós é o número 1. E ele vem nesta postura, trazendo todo o conhecimento aqui na mesa de trabalho dele, ele traz os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, que depois você vai falar no 4, né, o trabalho humano realizado,
E ele vem trazendo, abrindo para nós as informações do tarô e mostrando que um é o início. O mago traz a abertura mesmo. Ele traz vários caminhos, ele sempre vai estar ao céu aberto, assim, sem teto em cima dele, com 4 caminhos que as pessoas possam escolher. Ele traz escolhas, mas que precisa ter a iniciativa, que ele traz essa energia da iniciativa. Em contrapartida, ele pode trazer essa energia da paralisação. Eu tenho as escolhas para fazer e não sei o que escolher, né? Eu estou com tudo ali, eu estou com a faca e o queijo na mão, eu tenho as ferramentas, eu tenho o conhecimento, mas eu não estou maduro ainda. Eu só tenho a informação teórica, só que eu preciso tomar uma postura diante dos caminhos que se abrem, das escolhas que se abrem. Então, eu tenho os dois aspectos. Eu posso ficar ali como um mago, parado só observando e virar um mágico que faz ilusionismo, ou eu posso ser um mago de fato, aquele que transforma a ferramenta que tem e vai para um caminho de vida. E na numerologia, o que você me conta do número 1? Então, só elucidando um pouquinho, André, a numerologia que eu uso, a base é pitagórica, mas também a gente pode ter a correspondência da numerologia cabalística, oriental, maia, asteca, enfim, a numerologia sempre vai ter a mesma tradução em todas elas. Sim. O 1, você acabou de falar algo muito importante, porque o 1 para os números, para a numerologia, é o começo, é o início, é o impulso, ele traz muito uma energia yang, sabe, de arregaçar as mangas e ir à luta. E ele pede também que tudo que for começado tem que ser concluído, porque existe a tendência de começar e às vezes não dar seguimento. Então, o 1 ele precisa iniciar e concluir. Essa é a característica do 1 na numerologia. Correto. Então, já me fale do número 2, qual é a característica do 2, e depois eu falo dele no tarô. Tá, o 2 tem a energia mais do feminino, da parceria, da cooperação. É uma energia onde a paciência é muito presente, precisa sempre o outro, né? É a troca. E ele é uma energia mais lenta, é uma energia um pouco mais parada do que o 1 que nós falamos. Sim. E uma coisa muito importante, o 2 tem também aquela coisa do outro ser mais importante. Na realidade, tem que ter um ponto de equilíbrio. Interessante. No 1, então, como nós vimos do mago, é aquele impulso masculino para sair, para começar a realização. E no 2, no tarô, também é uma figura feminina, olha. Eu tenho aqui a sacerdotisa, né? É a grande senhora que traz o conhecimento. Eu mostrei o tarô mitológico de Marsella e aqui o encantado. É a grande senhora do conhecimento. Então, é você saber que você tem um conhecimento, muitas vezes, intuitivo. Esse 2, o tarô, ele trabalha muito com o intuitivo. E é interessante porque na sacerdotisa, ele é um livro do conhecimento que ela traz nas mãos, normalmente, mas ele está aberto. Só que não é todo mundo que olha para este conhecimento. E aí entra a intuição do 2, de você saber respeitar o outro, você saber que você pode ser contribuição, mas você, ao mesmo passo, você respeita o momento do outro. Ele tem que chegar até mim e pedir a orientação, né? E o lado egoísta dessa sacerdotisa é muitas vezes segurar este conhecimento. Em vez do livro estar aberto, ele está fechado, né? E a gente tem que entender que o 2 é isso. Por si só, ele não se movimenta, mas quando ele junta com o impulso do 1, que nós recebemos lá atrás, que é o fazer, agora a gente tem o impulso da sacerdotisa, que é o conhecer, e nós vamos chegar no número 3, que eu já vou abrir aqui, depois eu já pergunto para você. O 3 é a imperatriz. Eu tenho Deméter, eu tenho a Mãe Terra, e ela vem grávida, e ela vem num campo florido, ela vem cheia de histórias ali que estão brotando, de conhecimento que está florescendo. E ao florescer este conhecimento, o 3 traz uma grande possibilidade de realização. E essa realização é a terra fértil. Aquele impulso que você recebeu, aquele conhecimento que você percebeu, ele pode se realizar agora no 3.
Então, se eu souber utilizar com sabedoria, que eu estou buscando essa sabedoria, eu faço florescer o conhecimento a partir da prática. Na numerologia, o 3 traz que aspecto para nós, Márcia? Então, olha que interessante, eu gosto muito de contar a história dos números, né? Como você falou, o 1 uniu ao 2, nasceu o 3. O 3, na numerologia, ele é uma trindade, ele é o crescimento, ele é o desenvolvimento, ele é a criança, né? A novidade boa, aquilo que vem para proteger, aquilo que vem para expandir. Então, ele traz muito esse aspecto de expansão, de crescimento, de proteção. É muito lúdico essa energia do 3 na numerologia. Então, ele sempre vai trazer aquele aspecto Pai, Filho, Espírito Santo, a trindade, o crescimento, o desenvolvimento, a expressão. O 3 é muito da expressão. Sim, sim, até a sacerdotisa tem o livro do conhecimento, né? Ela expressa o conhecimento, né? A sacerdotisa do 2, ela apresenta, mas quem expressa o conhecimento é o 3, É o a 3. imperatriz, porque aí ela faz a semente brotar. É tudo muito interligado, né? Muito interessante. É verdade. Vamos então, agora quer falar do 4, por favor? Vamos lá. Então, o 1 uniu ao 2, nasceu o 3, agora precisa de uma base sólida, precisa de uma estrutura, e o 4 traz essa característica. Então, tudo que eu falar do número 4, eu vou falar do trabalho, eu vou falar da organização, eu vou falar de uma disciplina, eu vou falar de bases sólidas, porque a simbologia é um quadrado mesmo, 4 lados iguais. Então, o 4, ele traz uma base muito importante, sem se limitar, né? A base é importante, mas também tem que deixar as coisas caminharem e expandirem. Interessante. No 4, nós temos o imperador, esta figura que é o próprio Zeus, lá do Olimpo, né? O deus do Olimpo é Zeus. E ele vem simbolizando exatamente isso, ele traz todo o conhecimento. Ele traz todo o princípio da organização. É ele quem organiza esse conhecimento que recebemos, esta criação da sacerdotisa no 3, e chega no 4 ao trabalho humano realizado, a organização dos acontecimentos até ali atrás. Às vezes, como a Márcia falou, o imperador ele fica meio engessado, rígido no sentido de que tem que ser do meu jeito, quem comanda aqui sou eu. Então, quando a gente percebe que este imperador ele está muito inflexível, nós vamos continuar trabalhando este arquétipo mais lá na frente. Então, esse símbolo ele traz para nós o princípio da organização. Pega o que você sabe, pega o que você conheceu e traz aqui para a vida. Vamos agora. Você quer completar alguma coisa? Fique à vontade. Não, é isso mesmo. Você vê que são ciências que se complementam, né? Não tem como. Muito interessante. Eu já peguei casos, antes de continuar aqui para o 5, que eu acho que, aliás, eu vou terminar no quinto arcano hoje, e a gente vai fazer um outro vídeo comentando depois de até, acho que o 10, né, até a roda da fortuna. Mas eu já peguei casos em que a pessoa fez a numerologia com a Márcia, o estudo com a Márcia, e depois ela falou, eu sou um 9, eu sou um 8, eu não me lembro, com sinceridade, qual foi, mas aí a gente destrinchou isso com o tarô. Eu falei, vamos ver esse arquétipo dentro do tarô e esmiuçar este caminho que foi apresentado para você. Ficou tão leve, ficou tão gostoso, né? Ela falou, olha, reforçou tudo aquilo. Eu falei, não tem como ser diferente, né? Porque são ciências muito parecidas. Nós estamos falando de conhecimentos milenares, não é alguma coisa que alguém inventou agora, na década passada, e está trazendo uma novidade para nós. Não, são coisas milenares, né? Que a gente já deve ter estudado muitas vezes. Bom,
Bom, então, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, nós vamos falar dos 5, o Hierofante, né? O Hierofante no tarô mitológico, que é metade centauro, metade cavalo, metade humano, e no tarô de Marcélia, eu tenho aqui o Papa. São duas figuras de extremo conhecimento. Eu tenho o Quiron aqui no Hierofante, muda o nome, assim como também mudou aqui no Tarô Encantada, Hierofante. Muda o nome, mas o significado é o mesmo. Por isso que a gente estuda a base, porque a partir do momento que você tem um tarô clássico, você tem uma base, você interpreta qualquer tarô, qualquer símbolo que você olhar. Eu digo assim, um semáforo. Eu olho lá um farol, dependendo da região que você está, né? Eu olho lá a cor vermelha, o verde ou o amarelo. Independente do país que eu estiver, quando aparecer, eu estou dirigindo lá no Japão, aparece o vermelho, eu sei que é para eu parar o carro, não é para eu seguir. Então, é um arquétipo que se formou com aquele semáforo e eu já sei, ele é padronizado no mundo inteiro. Talvez, né, Márcia, em algum lugar do mundo que eu não conheça, o verde seja para parar e o vermelho para avançar, mas eu É, duvido. acho que é uma convenção mundial mesmo. Então, e o tarô é isso, quando você aprende profundamente um dos arquétipos em uma das linhas, né, um dos tarôs, dos muitos que tem, você pega qualquer um deles e você consegue fazer a interpretação, entender o que aquele arcano está te dizendo, ok? E o 5, para a gente fechar, o Papa é o grande senhor do conhecimento, o Hierofante é o grande senhor, o 5 traz o conhecimento, ele traz, mas diferente daquele conhecimento do 2, já é um conhecimento mais tradicional, mais clássico, até com uma certa profundidade, né, muito grande, porque já é um senhor, ele estudou muito para chegar ali, ele não usou tanto o intuitivo quanto o número 2, ele está usando aqui mais a mente para chegar ali, estudou muito, aprofundou muito, usando primeiro o mental, depois ele pincelou um pouco com o intuitivo. Às vezes, no 5, né, nessa característica do arcano, a pessoa também pode enrijecer. Eu não dou o conhecimento todo se você não prestar tributos. Até a gente olha a figurinha do Papa aqui, tem as pessoas ajoelhadas diante dele, porque ele é uma sumidade dentro da área dele. Então, não é todo mundo que tem acesso a ele. Então, tem que tomar cuidado para ser mais flexível quando você está nessa característica, quando você tem esse arquétipo do 5. E só para finalizar a minha parte, eu vou contar uma historinha rápida do Hierofante. Ele era um grande curandeiro, um grande conhecedor, e quando a gente estuda o tarô, a gente olha posição da mão, posição do pé, se tem coroa, a cor da coroa, o que traz na mão, se, enfim, uma série de detalhezinhos que a gente vai aprendendo essa linguagem. E aí, o que acontece? Quando Quiron estava lá na caverna, houve uma guerra, e ele sabia muito sobre curas, muito, muito, muito. E um grande guerreiro se machucou e foi lá buscar uma cura com ele, né? Buscar um tratamento. E ele conhecia de ervas, ele conhecia sobre tudo. E ele foi fazer o tratamento, dar o tratamento para este guerreiro, e acontece que ele se feriu acidentalmente numa flecha com a ponta envenenada. E ele não conseguia se curar. Ele cuidava, colocava plantinha, fazia curativos e não se curava. E ele precisou pedir ajuda para outras pessoas. Então, no 5, eu aprofundo depois, né, nessa história, mas o 5, ele traz exatamente isso. Por mais conhecimento que eu tenha, se eu não me abrir ao outro, se eu não sair desta caverna e vir para o mundo para compartilhar o que eu sei, eu não consigo crescer. Eu só sei, mas eu não sou sábio. Isso é o 5 no tarô. É isso mesmo, olha como complementa. O 5 na numerologia é o ser, e não somente ter. Então, é ser o conhecimento, né? O 5 traz a comunicação, ele traz o movimento, ele traz a adaptação e a versatilidade. É um dos números mais próximos do ser humano, porque a simbologia é a estrela de 5 pontas, a estrela de Salomão.
Cada ponta da estrela corresponde aos elementos água, terra, fogo e ar. E a ponta da estrela é o homem ligando com o divino. Então, tudo que a gente falar de 5 traz uma energia de movimento, de mudança, de adaptação, de jogo de cintura. E ele traz justamente a comunicação. O 3 era a expressão, o 5 é a comunicação. Olha que Olha, bárbaro, é como bárbaro, né? complementa, né? É bárbaro. Eu acho que nós duas, pelo menos, nunca fizemos isso, né? Esse bate-papo de numerologia e tarô, e é muito interessante porque você vê que é realmente complementado. Hoje nós É, vamos parar por aqui, mas eu queria te perguntar, Márcia, tem algum curso seu de numerologia que online que está acontecendo, que vai acontecer, ou presencial? Não sei como é que vocês estão aí na cidade de vocês. tem sim, André. Eu tenho feito cursos VIP, Hum, porque nesse momento eu não tenho formado turmas presenciais, mas eu tenho dado aula particular, tanto presencial quanto online. entendi. Por que que eu gosto de aulas particulares? Porque eu quero passar o conhecimento, eu quero ensinar, né? E as pessoas que chegam para esse tipo de aula, elas realmente vão dar seguimento. Elas vão dar seguimento ou na própria vida, como um autoconhecimento, ou até mesmo se profissionalizar. Então, é só entrar em contato comigo, nós agendamos, todos os cursos são apostilados, eu gravo todos os cursos, porque eu realmente ensino, eu vou passar o pulo do gato. Entendi, muito bom, muito bom. E eu também tenho cursos, né, variados, mas eu tenho um curso de tarô que está começando a próxima turma no mês que vem, agosto. Então, se você quiser mais informações, os canais de contato meu e da Márcia vão estar aqui no rodapé do vídeo, tá bom? Deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe, que ao compartilhar você faz um bem enorme, ajudando a espalhar mais e mais informações para a gente tirar um pouquinho, desmistificar um pouco mais do receio das pessoas, às vezes, com determinadas linhas. Na verdade, é falta de conhecimento. E quando você conhece, você se aprofunda e vê que tudo vem para a contribuição, né, para o crescimento. Márcia, agradeço por tanto conhecimento que você passou hoje e a gente se encontra na próxima semana para falar um pouquinho mais sobre os números e o tarô. Gratidão, viu? Eu que agradeço e vamos estar juntos assim. Vamos dar continuidade a esse tema tão importante. Gratidão. Gratidão, gratidão a vocês que estiveram presentes e até o próximo.